A gente vai convidar a Cristina Barbosa, que é especialista em educação, linguagem, desenvolvimento de soluções educacionais, tem mais de 15 anos de experiência em formação de professores, produção de materiais didáticos, consultoria pedagógica, para nos apresentar essa relevante e fundamental experiência, né, para dizer para a gente como é que a gente vai alcançar melhores resultados na área da educação. Cristina, você vai ter uma obrigação difícil, que é levantar a turma depois do almoço. Não é fácil, né? Você vê que tem gente que está sentada com uma carinha de triste, mas o assunto vai animar o pessoal. E você vai ser a nossa grande animadora aqui na tarde de hoje. Olha só a responsabilidade que você tem, tá ok? De levantar o astral da galera, falando de um tema tão importante como a educação. A palavra é sua, os próximos minutos de palco são seus. Sucesso na sua apresentação. Obrigado. Muito obrigada. Sou professora também, né, na área da educação, então minha responsabilidade é chamar, né, quem está aí fora. Sei que a hora do almoço é difícil, a gente quer descansar, mas quem puder vir para cá vai ser ótimo. A gente agradece. Então, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Meu nome é Cristina Barbosa. Eu sou consultora pedagógica do Instituto Alfa e Beto e trabalho com educação há 19 anos. E, nesse mundo de educação, a gente sabe que muito ainda tem para ser feito, então vim contar um pouco para vocês do que andamos fazendo em alguns municípios do Brasil e convidar vocês a refletir um pouco sobre a área da educação, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente começar, eu queria já trazer um assunto que é o poder decisório de vocês, né? Aqui temos pessoas de várias áreas diferentes, temos assessores, secretários, prefeitos, mas basicamente vocês tomam decisões, não é verdade? Todos os dias. Decisões que mudam as vidas das pessoas. E aí eu quero convidar vocês para pensar sobre a tomada de decisão para pessoas que vocês amam. Imagine o seu filho, imagine a sua filha. E ela precisa passar por uma cirurgia cardíaca. Ela nasceu com alguma questão no coração e ela precisa fazer uma cirurgia. E aí, nessa tomada de decisão, você tem algumas opções. Dentre essas opções, são 3 hospitais disponíveis para que você possa disponibilizar, né, e fazer acontecer a cirurgia do seu filho. Imagine que o Hospital A apresenta uma taxa de sucesso de 66%, sucesso em cirurgias pediátricas. Imagine que o Hospital B oferece 61,07% de taxa de sucesso. E o Hospital C, 98,26%. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui escolheria o Hospital A para levar o seu filho e fazer essa cirurgia? Levanta a mão, por favor. Quem aqui escolheria o Hospital B? Mesmo que eu dissesse que os médicos lá são incríveis e super educados e super fofos? E quem aqui escolheria o Hospital C, com mais de 98%? Acho que unânime, né? Curioso, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de tomar decisões pelas pessoas que a gente ama, decisões que envolvem vida ou morte, por exemplo, não há dúvida, né? A unanimidade é certa. Isso é muito claro quando a gente fala de saúde. E aí o meu questionamento e a minha provocação aqui para vocês é: por que a gente não usa esse mesmo critério quando a gente fala de educação? E aí eu venho aqui trazer para vocês os índices, né? É o ICA. Na verdade, não existe hospital, não existe um filho para ser pensado nesse ponto, mas existe o ICA, existe o Índice de Criança Alfabetizada de 2025, e aqui eu trago para vocês alguns números que mostram que, no Brasil, a gente tem 66% de crianças alfabetizadas. No estado de São Paulo, a gente tem 61,07%. E ali, por último, eu trago a média dos 15 melhores municípios que hoje trabalham com o Instituto Alfa e Beto, 98,26%.
E aí eu vou contar um pouco para vocês de como chegamos a esses números, de onde vem essa certeza que é possível fazer a diferença na educação. Bem, o Instituto Alfabeto trabalha com educação há 20 anos. Com certeza vocês já ouviram falar dos resultados de Sobral, vocês conhecem Sobral, é uma das grandes referências, uma delas. Hoje nós atendemos a mais de 1.000 municípios, nós já atendemos a mais de 4 milhões de estudantes no Brasil e seguimos fazendo a diferença. E aí, existe um ponto bem interessante para vocês, que são tomadores de decisão e que lidam muitas vezes com orçamentos muitas vezes apertados, né? Que é a questão de que existe esse dogma, né, de que investir em educação é muito caro. Então, eu trago alguns valores aqui para a gente pensar junto sobre isso, tá? Nesse gráfico, a gente mostra quais são os custos por aluno, quando a gente fala de custo anual, e a porcentagem de alunos alfabetizados. Então, a gente tem a média ali do Brasil de 66% de crianças alfabetizadas, como eu mostrei para vocês, e mais ou menos R$ 13.695, quase 14 mil por aluno. Quando a gente fala de São Paulo, a gente tem uma média de 61% de crianças alfabetizadas e um custo, em média, por aluno, no estado de São Paulo, de R$ 21.601. O valor é bem acima. E aí, ali no canto, a gente tem Sobral, que tem 97% de crianças alfabetizadas quando chegam ao terceiro ano, final do segundo, início do terceiro ano, e que hoje gasta R$ 9.885 por aluno. Se a gente for olhar uma média, né, de todos os municípios nos quais hoje nós estamos, esse valor ele é de 11.787. Então, a gente consegue perceber que é possível, sim, fazer uma boa educação, trazer bons resultados, inclusive melhores do que temos hoje, investindo menos. E como se faz isso? Qual é a fórmula mágica para isso? Bem, quando a gente fala, né, do ICA, do Índice de Criança Alfabetizada, é importante falar também da meta, né? Existe uma meta e existe um número do Brasil. E ali eu trouxe também os números que hoje são os números dos municípios do Instituto Alfabeto. E aí essa progressão de 2023, 2024, 2025, é só para mostrar para vocês que, por exemplo, de 2024 para 2025, nós duplicamos a quantidade de municípios atendidos, mas ainda assim sem perder a qualidade e mantendo, inclusive aumentando, o retorno de crianças alfabetizadas. E por que isso? Para mostrar para vocês que, com um método estruturado, com o ensino feito da forma certa, quando a gente tem uma gestão integrada, a gente consegue manter esses números e, inclusive, aumentá-los. Bem, como eu disse, né, e de que forma fazemos isso? Qual é essa fórmula mágica, né? O que Sobral tem a nos ensinar? Primeiro ponto é falar do foco no aluno. Então, a gente se preocupa em o que é bom para esse aluno, de que forma esse aluno vai aprender melhor, de que forma esse aluno pode ser alfabetizado e conseguir se sair melhor, por exemplo, nos testes, os quais ele faz ao longo do ano. A gente entende que essa decisão política ela precisa ser baseada em evidências. Como a gente trouxe aqui, né, uma suposição de números da saúde, certeza que quando vocês tomam decisões para a área da saúde, vocês não escolheriam métodos que não estivessem comprovados, que teriam dado certo. Então, a gente precisa trazer esse mesmo pensamento para a educação. E é exatamente isso que eu trago para vocês. Muitas das vezes você tem acesso a método diferente, você tem acesso a estruturas pedagógicas muito interessantes, mas que você não tem comprovações com números de que aquilo ali dá certo, que resolve, que funciona. Bem, a gente precisa pensar no pilar central. O pilar precisa ser um ensino estruturado. E o que é esse ensino estruturado? É um ensino que envolve todas as etapas e todas as pessoas. Eu falo desde alunos, professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, toda a equipe da Secretaria de Educação, todos precisam trabalhar juntos com o mesmo objetivo. A gente costuma dizer que tem um foco obsessivo pela alfabetização.
E por que isso? Com certeza vocês já me ouviram dizer aqui alfabetização pelo menos umas 15 ou 16 vezes. Por que isso? Porque uma criança que não é bem alfabetizada ou não é alfabetizada no momento certo, na idade certa, ela fica comprometida para o resto da vida dela escolar. Quando a gente mostra os índices aqui do Brasil com 66%, é muito fácil falar de porcentagem, mas a gente está falando de CPFs, são crianças. Então, significa que numa sala de terceiro ano de ensino fundamental, em média, 66 crianças, considerando 100, vamos pensar em 100 para facilitar essa conta, 66 crianças estão alfabetizadas, mas a gente tem aí 36 que não, né? Imagina que todas essas crianças vão para o terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler nem escrever. E aí eu pergunto para vocês, como continuar a vida escolar? Depois, lá na frente, a gente tem o resultado, né? Em evasão escolar, a gente tem os resultados das provas, que são baixíssimos, e aí a gente se pergunta o porquê. E aí, todos os outros são derivados desses, né? Vou falar bem rapidamente, pelo pouco tempo que a gente tem, mas a gente precisa escolher os recursos didáticos adequados, né? Por mais que tenhamos boa vontade, a parte pedagógica precisa acompanhar. A gente precisa de uma estrutura pedagógica, recursos, livros, materiais que deem suporte a esse ensino estruturado. E é isso que nós oferecemos. A gente precisa de um discurso coeso, né, para que as famílias caminhem junto com as escolas. Precisa ser um discurso integrado. Integrado também entre gestão e pedagogia. A gente não pode ter o professor dizendo um direcionamento e o coordenador pedagógico dizendo outro e a secretaria de educação dizendo outro. A gente precisa de uma integração para que dê certo, não é verdade? A gente fala também de uma implementação gradual e consistente. Não é mudar tudo da noite para o dia, claro que não. A gente precisa começar aos poucos. E isso a gente oferece também. A gente, quando chega nos municípios, a gente normalmente chega com a pré-escola, com a alfabetização, com uma recomposição, ou seja, a gente ajuda os alunos que são de terceiro, quarto, quinto, muitas vezes até sexto, sétimo, oitavo e nono anos, crianças que ainda não sabem ler nem escrever e que precisam de mais conteúdo. Então, a gente faz isso gradualmente. Então, o município começa a apresentar resultados positivos e aí sim, aos poucos, a gente vai evoluindo e chegando, né, em toda a rede escolar. A gente fala de motivação, capacitação de pessoas, e esse talvez seja um dos grandes pilares do Instituto Alfabeto. A gente não acredita que uma educação seja possível de ser melhorada e passível de ser modificada se não for através das pessoas. E quem é que está na ponta? Quem é que faz isso acontecer no dia a dia? Por mais que vocês estejam aqui, que são grandes gestores, eu tenho certeza disso, mas, na prática, quem faz acontecer é o professor. É ele que está lá, todos os dias, 4 horas, 6 horas, 8 horas, de frente para 30 crianças que têm alguns olhares de volta com a expectativa de aprender algo. Então, esses professores precisam ser capacitados. Então, o Instituto Alfabeto se preocupa muito com a capacitação dos professores. Sempre que nós chegamos nos municípios, nós levamos algumas horas, alguns dias de treinamento, de capacitação, para que esses professores possam se sentir acolhidos e entender a metodologia, entender que o trabalho deles não está sendo jogado fora, pelo contrário, a gente está aproveitando tudo que eles já têm a oferecer, os anos de magistério, mas agora a gente está oferecendo mais uma possibilidade para chegar naquele objetivo ainda melhor. E avaliação, né? A gente fala de avaliação, de monitoramento, uma avaliação constante. No Instituto Alfabeto, a gente trabalha com avaliações ao longo do ano e nós ajudamos esse monitoramento. A gente costuma dizer que quando a gente chega para algum município, significa que esse município está ganhando mais uma pessoa para trabalhar junto com eles. Então, nós trabalhamos ao lado da Secretaria de Educação. A gente avalia de verdade, todos os meses, como estão as faltas dos alunos, como está aquela escola específica, o que é que aconteceu, como está o plano de aula, como que a gente pode ajudar. Então, é um monitoramento que faz com que a gente não chegue no final do ano e cobre um resultado achando que é mágica, porque não é. Então, Sobral não é um milagre. É método, é trabalho, é muita consistência
e tem um planejamento estruturado. Bem, a gente não tem só Sobral. A gente fala muito de Sobral, mas Sobral não é o único lugar de referência que a gente tem. Então, trouxe aqui apenas alguns números para mostrar para vocês bem rapidamente. Aproveito até a oportunidade para convidar vocês a conversar com a gente ali no stand com mais calma, e a gente pode conversar e mostrar os números do seu município, inclusive, ver como a gente pode ajudar especialmente o seu município. Mas trouxe aqui alguns números gerais falando de estados diferentes, né? Então, se vocês observarem, tudo que está em amarelo é a média de crianças alfabetizadas de 2025 de cada estado. Então, a gente tem Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, diversos estados com situações socioeconômicas completamente diferentes. E em todos eles vocês podem ver que os municípios que nós temos nesses estados, os municípios que usam o material e que usam todo o suporte pedagógico que a gente oferece, todos eles têm uma média acima da média do Brasil. Bem, quando a gente fala de Sobral, e que não é só Sobral, né, como eu mostrei agora para vocês, tem alguns nomes que talvez relembrem, né, algumas matérias que vocês viram. Também aproveito a oportunidade para vocês verem, né, a nossa rede social, e a gente tem alguns números bem interessantes do IDEB, né? Os números do IDEB acabaram de sair, todos os nossos municípios tiveram excelentes resultados. Coruripe, Alagoas, por exemplo, tirou a nota 10. Olha só. IDEB, às vezes a gente fala, né, de uma mudança de, nossa, passou de 4,6 para 4,9, melhorou bastante, nossa, que incrível. Imagina um município no qual 15 escolas tiraram a nota 10. Então, alguns dos exemplos que a gente tem, Teresina, né, uma capital referência. Teresina está com a gente já há alguns anos, melhor capital do Brasil na prova Saeb. Bom Jesus, do Piauí, também já está com a gente há alguns anos, excelentes resultados. Trizidela do Vale, no Maranhão, é interessante dar como exemplo aqui para vocês, porque muitas das vezes vocês escutam esses exemplos de Teresina, que já está há muitos anos, Bom Jesus do Piauí há 6 anos, Sobral, né, 20 anos, que é uma das referências, mas, por exemplo, Trizidela do Maranhão, a gente fala de um projeto que está durando 2 anos e que nós passamos de 3% para 50% no aumento de fluência de leitura de crianças. Então, não é necessário esperar tanto tempo para que a gente possa ver resultados. Os resultados aparecem em 6 meses, porque nós temos, inclusive, programas de alfabetização dedicados para 6 meses, quando a gente se compromete a ajudar no processo de alfabetização de crianças de 3º, 4º e 5º ano, por exemplo. Outros exemplos, né? Itaiabaninha, Água Branca, Lagoa Santa. Lagoa Santa apresentou resultados em menos de 1 ano. A gente chegou a 68% de alunos no 4º ano, e esse número cercava ali por volta de 30%, 35%. Então, em pouco tempo, já é possível apresentar melhorias para o seu município. Bem, então, finalizando agora, né? Volto a dizer, convido vocês a conversar com a gente ali fora para entender a realidade do seu município. A gente mostra os números do seu município e diz como que a gente pode ter um planejamento para ajudá-los. Mas eu quero finalizar aqui com uma provocação e com um pensamento. Falei muito de números, falei muito de nomes de municípios, mas se vocês puderem levar daqui apenas uma mensagem, apenas uma frase dessa palestra, que seja: por que não usar os mesmos critérios que eu escolheria um hospital para o meu filho? Por que não usar os mesmos critérios matemáticos que provam que já existe e que é possível fazer com que a educação mostre resultados? Esses resultados já existem. Eu não estou aqui mostrando de um sonho, de um plano. Eu estou mostrando que esses resultados estão acontecendo aqui, agora, no Brasil, em vários municípios diferentes. E os resultados que a gente acabou de mostrar aqui para vocês podem acontecer em pouquíssimo tempo na educação do seu município. Então, esse é o convite. Eu convido vocês, gestores, tomadores de decisão, a pensar: por que não usar o mesmo critério para a educação que eu usaria na saúde? Obrigada, gente. Foi um prazer. Cristina, obrigado, querida.
Agradecer a Cristina por mais essa brilhante apresentação. Não tem como transformar a sociedade, nem tampouco evoluir enquanto sociedade civil organizada, se não for através do processo educacional, não é?